Nessa aula 5, nós vamos falar sobre os princípios norteadores da educação e essa questão da formação humana, né? Então, o que a gente pode começar pensando aqui? Que a gente, quando pensa no trabalho, principalmente na relação entre as pessoas, né? Fica muito evidenciado que a capacidade de você repensar, né, de você pensar a questão da formação humana, ela precisa ser de uma forma consciente, né? E ela exige da gente muito uma reflexão sobre o saber agir, o saber decidir, né? E essas mudanças não são apenas concretas, mas elas estão relacionadas ao nível de valores, né? Então entra aqui os valores, as relações sociais e interpessoais. Entra aqui as formas de agir e pensar diante de cada fato, né? Então, tudo isso, toda essa diversidade de pensamento, essa questão dos valores, né? A gente precisa conhecer os valores, a missão, os valores que estão colocados. Eu vou pensar aqui em questão da escola, né? Lá no projeto político-pedagógico da escola, você tem os valores e a missão da escola. Todo mundo tem que conhecer e tem que abraçar, né? Tem que acreditar naquilo. Então, esses impactos eles são sentidos nas transformações e na organização dos currículos, dos tempos, dos espaços escolares e da gestão do trabalho dos professores, né? Porque todos esses valores, essa missão, tudo isso, ele vai impactar no currículo, na forma que você aborda o conteúdo, da forma que você organiza esse currículo, né? Da forma que esse currículo acontece, quando a gente fala o currículo em ação, como é que ele acontece, né? Então, e também tem outra coisa, ele altera os valores e as tradições culturais. Em relação à educação, a gente pensa aqui que é um processo formativo e é um processo muito abrangente, né? Então, o autor traz aqui uma definição bem ampla, né? A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, de pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Porque, gente, vamos pensar aqui, a questão da educação, antes a gente achava que educar era a questão do professar, né? Do ensinar, só ensinar conteúdo. Quando a gente traz a questão da educação como processo amplo de formação humana, a gente passa a entender, lembra lá nos 4 pilares da educação contemporânea? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, né? Nós deixamos de ser professores para ser educadores. E aí a gente começa a entender, a partir do princípio de que a escola, ela traz a criança, né, aquela pessoa, ela traz um conhecimento de mundo, ela traz valores que são definidos dentro da família, né? Então, toda essa convivência com a educação informal, com a família, com os meios de comunicação, com a igreja, eles trazem isso para dentro da escola, né? E isso vai impactar no trabalho da escola, né? Nas instituições de ensino. A educação escolar, ela se desenvolve predominantemente dentro da escola, mas, gente, ela sofre influência dos meios, isso a gente já falou muito. Não tem como você não considerar a influência do meio social na educação escolar, né? Então, você tem, mesmo que a educação escolar se desenvolva predominantemente em instituições que são organizadas para esse fim, né, que são as escolas, né, em instituições próprias, a gente não pode achar que elas estão desvinculadas e que tudo que acontece lá está entre 4 paredes da sala de aula. Não é. Existe uma relação de influência, né? Uma profunda relação entre aquilo que acontece na escola e o que está na sociedade. A questão da formação humana, né, e da educação, eles são assuntos correlatos, são termos correlatos.
né? Por isso que a gente fala educação, não é mais. Eu não sou professor, eu sou educador, né? Você não tem como educar sem formar humanamente esse indivíduo. Você não está ali só para ensinar conteúdo, você está ali para enfiar, para ajudar a formar ele no sentido dos valores, né? No sentido ético, não é a formação humana. Então, a gente pode falar que esse conjunto de influências do meio sócio-histórico sobre esse indivíduo leva ele a desenvolver características próprias do ser humano, né? Mesmo que a escola tenha os mesmos valores, a mesma fala, a mesma forma de ensinar, cada um, né, cada ser humano, ele vai se formar na sua identidade, né, nas relações que ele tem com o meio exterior. Tudo isso vai fazer parte. A gente tem aqui os princípios norteadores da educação escolar. A igualdade de condições, tá? Quer dizer, essa igualdade para o acesso à escola, né? Essa questão do acesso e da permanência. Não é mais só levar todo mundo para a escola, é fazer com que essas pessoas fiquem na escola. A questão da gestão democrática, né? Que é um dos fatores que podem contribuir para a questão da garantia do padrão de qualidade. A LDB, né, a 9394, ela tem um capítulo inteiro que fala de gestão democrática, né? Então, a gente tem toda essa proposta e o projeto político-pedagógico da escola, gente, ele contribui para isso, né? Ele é um instrumento de gestão. A questão da liberdade do pluralismo, né? A liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de escolher, né? De divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, o pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas. E a questão da vinculação com o trabalho, né? Que essa questão de vincular a questão da educação escolar, do trabalho, das práticas sociais, né? Há uma inter-relação entre todos esses fatores. A gente traz aqui ainda a questão da formação humana, né, relacionada à questão da responsabilidade social, que é quando a gente fala assim, a formação humana é a responsabilidade, vamos dizer assim, é o papel social da escola, né? Então você tem a questão da construção simbólica, que a gente fala que a ação educativa deve promover a construção simbólica da realidade, permitindo que o sujeito ressignifique sua realidade por meio de relações sociais e humanas. A formação do sujeito ético, né? Quer dizer, a educação ela tem que buscar, através da questão da missão e dos valores, formar esse sujeito ético, né? E possibilitar que ele saia desse individualismo, né? E se torne fraterno, solidário, verdadeiramente humano. A questão da disciplinação da vontade, né? A educação ela precisa contribuir para a disciplinação da vontade, capacitando o sujeito a identificar os seus desejos, mas também confrontá-los e colocá-los a serviço da vida social, né? Aquele individualismo onde o desejo é meu e eu preciso a minha necessidade de alcançar esse desejo, né? De aquilo que eu quero, mas pensar se aquilo que eu quero, né, é aquilo que a maioria quer, né? E a questão da responsabilidade social, que é a plenitude da formação humana. É uma responsabilidade social, não podendo ser realizada apenas por indivíduos ou instituições isoladas, porque ele é social, é uma responsabilidade de todos. Aqui a gente traz o desenvolvimento humano ao longo do ciclo da vida. Então a gente tem lá, aqui não é segredo para ninguém, né? Eu acho que todo mundo conhece isso. A gente tem basicamente isso aqui: a infância, a adolescência e a idade adulta e o envelhecimento. Na infância, né, é onde o desenvolvimento humano começa, né? Então você tem fatores congênitos, ambientais, que vão influenciar na personalidade dessa criança, né? Na verdade, é quando essa personalidade se forma, né? A questão da adolescência e da idade adulta, o desenvolvimento é contínuo, mas é em espiral, né?
com mudanças estruturais, dependendo da idade, da fase que a gente está, físicas e mentais ao longo da vida, potencializada por novos relacionamentos afetivos e sociais. E a questão do envelhecimento, né? Que a gente tem lá, apesar dos padrões comuns, existem amplas variações individuais para a gente definir essa questão do desenvolvimento, né? Principalmente na velhice, que não devem ser desconsiderados pela educação, pela escola, em relação à formação humana. E aqui a gente fala do trabalho e da formação humana, né? O trabalho cumpre uma função evolutiva na formação humana, sendo essencial à vida de todo ser humano. Gente, o trabalho ele tem um valor fundamental, ele mexe com a autoestima da gente, né? Mesmo que esse trabalho ele seja um trabalho, eu sempre falo isso, né? Às vezes as pessoas falam, eu sou do lar. Mas você é feliz sendo do lar? Sendo do lar, você tem o seu trabalho dentro da casa, né? Então, assim, não desvalorizar nenhum tipo de trabalho, mas entender que o trabalho faz parte dessa valorização e dessa formação humana, né? A questão da mediação tecnológica, né? As transformações nos meios de trabalho com o uso de tecnologia têm implicações importantes na formação humana. Gente, como que eu acho que a educação à distância, né, que é o que vocês estão vivendo nesse momento, ajuda a preparar você para o mundo do trabalho, né? Por quê? Porque hoje as transformações no meio do mundo do trabalho, elas estão muito principalmente relacionadas à questão da tecnologia, e elas exigem que a gente tenha um mínimo de domínio dessa tecnologia. Eu sempre digo, né, aqui eu abro um parênteses porque é uma opinião minha, eu não acho que ninguém vai ser trocado por máquina, principalmente o professor. Eu acho nem por inteligência artificial, eu acho que nós vamos ser trocados por outras pessoas que dominam essas inteligências e essa tecnologia se nós não nos prepararmos para elas, tá? Principalmente na educação. E a questão da subjetividade, né? A atividade de trabalho envolve a subjetividade do trabalhador, com a regulação de tensões, a ressignificação psíquica, né? Quer dizer, é importante um bom ambiente de trabalho, né? É claro que você tem hierarquias, você tem ordem, você tem metas a cumprir, mas é importante que isso seja feito de uma forma respeitosa, né? Que seja assim, que a gente repense a questão não só da saúde física, mas da saúde mental desse trabalhador. E a questão da formação de equipes, né? Os processos de trabalho em equipe criam novas operações mentais e cognitivas que acionam as regulações subjetivas. O desafio da educação e a formação humana. Então, primeiro, repensar papéis. Segundo, a integração dos espaços. E terceiro, a responsabilidade social. Então, primeiro, repensar papéis, por quê? Porque a educação ela precisa propor novos papéis para a escola, novos desafios para o professor, né? Atuando de forma provocativa e promovendo uma reflexão crítica. Gente, é quando a gente fala que a gente precisa sair da mesmice, né? Que a gente precisa sair da zona de conforto e para isso muitas vezes a gente precisa ter alguém que provoque isso, que desafie, né? Que promova uma reflexão nesse sentido. A questão da integração de espaços, a formação humana, ela precisa integrar a educação, a escola, os serviços de saúde, as organizações de trabalho e a comunidade em geral. E a responsabilidade social, mais uma vez. A formação humana é uma prática social que envolve responsabilidade social da sociedade, de diversos atores, gente, não podendo ser realizada apenas por um indivíduo ou por uma instituição isolada. E aqui a gente traz mais 3 questões. A questão da visão evolutiva, né, que estudos psicológicos consideram o sujeito, especialmente a criança, como parte de um processo evolutivo linear e seriado,
determinado por influências externas, tá? Então, a gente tem que pensar nisso, o sujeito e principalmente a criança, foi aquilo que a gente falou lá no início, tá? Ele sofre, nesse processo evolutivo dele, ele sofre influência de influências externas, influências que são... É lógico que ele tem uma parte dele que é biológico, que é hereditário, que que ele nasce com aquela questão íntima, né, de identidade. Mas ele é o tempo todo, né, influenciado por fatores externos, da escola, da família, da igreja, dos amigos, né, de todo o contexto social em que ele é inserido. A questão do ciclo vital, que atualmente compreende-se que o desenvolvimento humano não cessa jamais, entendendo-se ao longo da vida com amplas variações individuais. E aqui traz um pouquinho da psicologia soviética, né? Que os estudos sobre o desenvolvimento humano associados à psicologia soviética fundamentam a compreensão do contínuo entre infância, idade adulta e formação humana. Bom, aqui a gente fala um pouquinho da educação e da formação dos professores, né? Então, a gente fala da renovação de práticas. Quando a gente estudou a teoria histórico-cultural, né, que lembra das tendências pedagógicas, teoria crítico-social dos conteúdos, e a teoria da atividade oferecem possibilidades teóricas de renovação das práticas de formação de professores, né? É renovar, gente, é repensar que, como, historicamente, quando a gente fala assim, o histórico cultural, o que essa tendência fala? Essa teoria mostra que nós não estamos no mesmo lugar e no mesmo tempo o tempo todo. Nós temos uma mudança histórica, uma mudança que essa mudança histórica traz mudanças culturais, e é preciso que a gente renove a cada dia, considerando o tempo que a gente está vivendo, as mudanças que estão acontecendo no contexto social em relação às nossas práticas pedagógicas, né? Há também a questão da dimensão crítica, né? Da atividade profissional, que permeia todo o processo de formação, pois o conhecimento é histórico e requer uma cultura crítica, tá? A questão da atividade profissional. A atividade profissional do professor é definida cultural, social e historicamente, sendo uma atividade socialmente situada. E a questão dos sujeitos pensantes, né? A formação de professor, ela deve visar a construção de sujeitos pensantes, capazes de pensar historicamente a realidade e de agir sobre elas, né? Agir sobre essa realidade. E nas considerações finais, né, que a gente tem aqui, a questão da educação ampliada, né, que ela não, a gente falou desde o início que ela não se restringe só ao espaço da escola ou às instituições educativas, né, mas ela também, a gente fala dessa educação informal, que ela acontece também no contexto social, nos meios com os meios de comunicação, com a igreja que a criança ou não frequenta, né, com o espaço religioso que ela frequenta, com as brincadeiras, com os vizinhos, né, com os meios de comunicação, né? Então, existe essa educação, ela deixa de ser só a educação escolar, tá? A questão da formação humana, que a educação e a formação humana são conceitos articulados, né? Eles são, lá atrás, a gente fala que são conceitos correlatos, né? Focalizando uma prática educativa voltada para os valores éticos e a postura de humanização. E a questão da responsabilidade social, né, que a gente fala que a formação humana é uma responsabilidade social e envolve a integração de diversos atores e espaços formativos. E nesses espaços, a gente pode dizer que está a escola, então, todos esses meios informais, como o espaço religioso, o contexto social que a criança vive,
o bairro, a comunidade e os professores, né, que estão inseridos nesse contexto da escola.